Sejam muito bem-vindos ao podcast Fé Além do Altar. Eu sou o Reginaldo. Eu sou o Gabriel, nós estamos aqui no nosso 6º episódio, né, do Fé Além do Altar. E estamos aqui com um tema bastante profundo, né, desafiador também, que vai se chamar Ao Pé da Cruz, a fidelidade até o fim. E para esse papo, recebemos com muito carinho o nosso pastor Júnior. Alô, galera, Pai Senhor Jesus, tamo aí, Fé Além do Altar. Tá rolando, tá no ar. Sejam todos bem-vindos aí, hein? O pastor já divulga antes da gente o arroba. Isso é muito legal, gente. É muito maneiro. Vamos lá. Então vamos, Gabriel. Vambora. Vamos lá. Então, pastor Júnior, tem uma primeira pergunta para fazer para você. João foi o único discípulo que permaneceu aos pés da cruz. O que esse momento nos ensina sobre fidelidade, mesmo quando todos ao redor desistem? Cara, falando de fidelidade, eu quero destacar a bondade de Deus, né? Primeiramente com Maria, que ali estava perdendo um filho, e com Jesus, para ele não se sentir totalmente só. A bondade de Deus, ela é grandiosa, porque ele colocou ali pessoas naquele momento de dor, no caso João, né, para Maria e para o próprio Jesus, para ele não se sentir solitário naquele momento. Então, a bondade de Deus para conosco, ela é sem tamanho, cara. Eu vejo dessa forma, né? O que destaca para mim nessa mensagem aí, para iniciar, é a bondade de Deus. Quando a pessoa está passando pela dificuldade, está passando pelo processo, pelo sofrimento, Deus sempre vai colocar pessoas para estar do nosso lado. Verdade. Deus sempre vai levantar alguém, um anjo, uma pessoa, entendeu? Que vai se materializar, um anjo que vai se materializar numa pessoa para poder estar ali, para te dar uma palavra, para poder te dar um apoio, para poder te dar, né, com a presença dela. E nesse momento da crucificação de Jesus, estava ali as pessoas mais próximas dele, né, que era a mãe, era a Madalena, né, e o próprio discípulo, que era o João, né, que foi o único que ficou ali com ele. Né. Isso mostra também uma grande maturidade da parte de João. Eu vejo como, para João estar ali e os outros não, eu vejo como João ali, ele entendeu a mensagem que Jesus ensinou e que ele mesmo escreveu em João 14, 28, onde Jesus fala, eu vou, mas eu volto. Então Jesus ele estava ali ciente de que João estava ali ciente de que Jesus estava indo, mas ele ia voltar. Ele ia voltar. Isso significa o quê? Que ele compreendeu a mensagem que Jesus queria deixar quando ele reúne os discípulos para falar, eu vou, mas eu volto. João ali, ele guardou essa mensagem, né? E ali, o que me mostra ali de João é uma maturidade dele. Então, João, ele estava ali mais para dar um apoio moral para Maria, porque ela estava perdendo, né, um filho para a cruz. Então, João, ele estava ali nessa condição de dar um apoio psicológico, Ajudar, né? uma ajuda, entendeu, moral para Maria. E a maturidade dele, porque por ele ser o único a ter ficado como discípulo, né, mostra a maturidade dele, de compreender a mensagem que Jesus queria passar. Que ele ia, mas ele iria voltar. Ou seja, estava doendo, mas ele tinha ciência que era necessário ele passar por aquilo ali. Ele precisava mais ali dar um apoio mais para Maria, né, que era a mãe dele. Sim. E Jesus ali, né? Jesus ele ali na entrega a Maria aos cuidados de João, né? O que isso revela sobre a confiança de Jesus e o papel que João passou a cumprir após esse momento? Então, ali mostra as maiores responsabilidades e as maiores missões. Jesus só dá para quem ele confia. Você daria sua mãe para qualquer pessoa cuidar, sabendo que você seria o último momento de vida sua? Você só confiaria sua mãe para uma pessoa que de fato você tem certeza Correto. que vai cuidar dela como você cuidaria. Então, o fato de João ter entendido o propósito da cruz e fazer com que ele estivesse ali, faz Jesus olhar para ele como uma pessoa capacitada. Faz Jesus olhar para ele como uma pessoa responsável. Dos 12 era o único que estava. Então, eu vou deixar para quem? A minha mãe. Eu vou deixar para João. Então, Deus, ele olha, né, para as pessoas e dá as maiores missões e as maiores responsabilidades para quem verdadeiramente compreende a palavra, compreende o propósito. Entendeu? E confiança, né, cara? Jesus, ele tinha confiança em João. Por ele estar ali, por ele
entender, compreender o propósito da cruz, Sim. todo o objetivo, né? Ali ele passou para Jesus, é como se ele tivesse falado assim, ó, estou preparado, eu tô aqui, entendeu? Tá dando tudo errado, tá tudo indo por água abaixo, mas eu tô aqui. De todos quem você poderia contar, eu tô aqui. Então, se precisar, pode confiar. Então, eu vejo Jesus olhando para ele dessa forma. Esse foi o único que ficou. Então, é para ele que eu tenho que... É a ele que eu tenho que dar essa missão. É a ele que eu tenho que delegar, né, essa missão, essa responsabilidade. Ou seja, as maiores missões e as maiores responsabilidades, no meu ver, Deus só entrega para quem ele confia, para quem ele compreende o propósito da cruz. Para quem vai até o final, né? Porque, Exatamente. assim, é algo difícil, né? Aquele momento ali de ver Jesus naquela situação, na cruz ali, pregado, né? Assim, nenhum dos discípulos queria ver aquilo dali, né? Ninguém queria estar naquele momento ali, vendo Jesus daquele estado, daquela forma, né? Preste a morrer daquele jeito, entendeu? Então, o João, ele foi lá, ele presenciou aquilo dali, mesmo que talvez seja algo que a gente não queria presenciar, não queria ver, né? Tem muitas pessoas que não gostam de ir no velório porque é um momento difícil, né? Mas foi como o Senhor falou, né? Para grandes missões, né? São grandes responsabilidades, né? Tem que estar preparado. Ele estava mostrando que ele estava preparado para passar por aquilo ali, para passar ver por uma aquilo situação ali. difícil, né? Isso. Ele demonstrou uma pessoa preparada para passar por situações difíceis, né? Porque ele estava lá, no momento mais difícil, né? Então, pastor Júnior, vivemos em tempos de que muitas pessoas abandonam a fé por dificuldades, né? O que a gente pode aprender com João nesses momentos difíceis? Para essa resposta aí é Salmo 119, 11. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu vejo que João ali, ele se manteve firme na fé ali, porque a palavra estava guardada no coração dele. E no meu entendimento, um ser humano só pode se manter firme na fé, né, no evangelho, se guardar a palavra. Através da palavra. O próprio texto diz, guardei a tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. Se você não guarda a fé, você peca contra Deus, né? Nós nos desviamos. Uma vez que a gente abandona a fé, a gente se desvia e a gente peca. Então, uma das formas da gente não pecar contra Deus é guardar a palavra. Então, uma das maneiras que a gente tem de se permanecer firme é examinando as Escrituras e guardando aquilo que João guardou. João guardou o que Jesus falou para ele, ou seja, a palavra. Que Jesus deixou para João, para os discípulos, João guardou. Então, para ele se manter firme na fé ali, ele só podia estar firme ali porque ele estava guardando a palavra. Então, quem guarda a palavra se mantém firme. Isso é o que o texto diz. Então, eu entendo que é o que o salmista diz, 119. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que mantém um homem firme é guardar a palavra. Sim. É impossível, né, agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Faz muito sentido, né? Sim. Então a gente partimos para a quarta pergunta. Partimos antes da quarta pergunta? Pessoal de casa aí, você já se inscreveu aqui no canal? Isso aí. Já ativou o sininho? Não? Então passa lá, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, passa lá no nosso Instagram, @FéAlém-do-Altar. Pastor Júnior. Cara, isso aqui foi uma revelação de Deus, cara. Eu tô aqui porque Deus permitiu. Como eu te falei, essa palavra Deus já tá me dando, ó, já tem uns 15 dias. E eu não consigo tirar ela do foco. Toda vez que eu abro a Bíblia, Deus só me dá ela. Então, se eu estou aqui em outro ministério fazendo isso, é porque Deus está me conduzindo até aqui. Não é porque eu estou desobedecendo o meu ministério, é porque Deus está me conduzindo até aqui. E a Bíblia fala o quê? É melhor obedecer a Deus do que aos homens, certo? E eu estou aqui, obedecendo a Deus, o meu chamado. É grande mistério ainda, porque esse roteiro não era nem para ser o do Senhor. Não é, Gabriel? Era para ser... Quando você mandou para mim, eu falei com a minha esposa, olha isso, cara. Olha essa palavra aqui, cara. Deus já tá me dando essa palavra já há um tempão, e toda vez que eu abro nela, Deus tá falando, tem mais coisa aí. Tem Deus mais falou coisa assim, aí. Tem mais coisa aí. Esse é do pastor Júnior. Esse vai ser do podcast. Então, se eu tô aqui, eu não tô aqui porque eu quis ou porque vocês me chamaram. Foi Deus que conduziu e preparou esse dia para hoje. Tenho certeza disso. Vamos seguir. Segue o roteiro, gente. Bora. Quarta pergunta pro Quarta. Gabriel. Vamos lá. A quarta pergunta vai dizer assim, ó, como você vê o chamado de Jesus hoje para que estejamos próximos dele
mesmo quando isso custa algo, como custou para João. Ser chamado é honra, né, meu irmão? Ser chamado é privilégio. E a gente precisa entender que ser chamado é você abrir mão. Jesus, ele foi chamado dos altos céus, né, para ser apedrejado aqui por nós. O preço que ele pagou na cruz é muito alto. E quando a gente é chamado por Deus, a gente tem que compreender esse preço do evangelho. É abrir mão. É abrir mão daquilo que você vivia, abrir mão daquilo de quem você era, abrir mão de amizades, abrir mão de muitas coisas. Você precisa entender o preço do chamado, né? E João, ele pagou também um preço alto, porque depois dali ele vai para Éfeso, né? E depois ele se estabelece lá em Éfeso, né? Ele se torna uma grande liderança lá, né, da igreja primitiva da época, onde ele escreve, né, os seus evangelhos ali, o seu evangelho, as cartas, as 3 cartas. E depois disso ele paga um preço alto dele. Ele é exilado para Patmos, né, a ilha de Patmos. Ou seja, olha o preço que esse cara teve que pagar. Ele teve que abrir mão, por exemplo, de família, de colega, de amigo, de vida social. Por quê? Porque por causa do evangelho, da responsabilidade que estava sobre ele, que foi dada a ele, delegada a ele por Jesus, né? E ele teve que pagar esse preço de quê? De ser exilado numa ilha. Ser mandado para uma ilha. Ou seja, o preço do evangelho muitas das vezes vai cobrar isso de nós. Solidão, abandono, entendeu? Alguém virar as costas. Esse é o evangelho, irmão. O evangelho de aplauso, de like, de seguidor, isso não é evangelho. Você não vê nenhum texto bíblico, Paulo cheio de seguidor, João cheio de seguidor, Tiago cheio de seguidor. Não, pelo contrário, você vê esses caras tudo sendo decapitado, exilado, sendo jogado. Então, nós precisamos entender que o preço do evangelho, o preço do chamado é esse. Entendeu? É esse, não é a nossa vida não pode ser mais a mesma. Jamais será a mesma, uma vez que você foi confiado a você, né, um ministério, né, um dom dado por Deus, cara, tu vai pagar um preço por isso, cara. Pessoas vão te apedrejar, pessoas vão te excluir, pessoas vão puxar teu tapete, vão desligar o microfone. Já tiraram o microfone. Eu estava pregando uma vez numa igreja, o pastor chegou lá e botou lá um bilhetinho de 5 minutos para finalizar o culto. Caramba. Eu tinha 15 minutos de pregação. Por quê? Porque o evangelho estava sendo pregado. Eu já saí de igrejas que o cara cancelou a minha campanha. A campanha estava dando testemunho, né? A pessoa estava contando as bênçãos, pessoas se manifestando, pessoas possessas, sendo libertas. Mas por causa do evangelho, porque o evangelho confronta, irmão. Sim. O evangelho confronta. O chamado vai fazer você confrontar vidas. E isso vai fazer com que pessoas, lideranças, se levantem contra você. Autoridades. No caso de João, foram as autoridades. No caso de Paulo, foram os religiosos. No caso de Jesus, foi os religiosos. Ou seja, quando você é chamado, você sabe que tu vai ter gente que vai dizer obrigado pela palavra que você pregou, eu fui edificado. Mas vai ter gente que vai cuspir na sua cara. Vai virar as costas para você, vai te abandonar, entendeu? Vai deixar você de lado. Então, a gente precisa compreender o preço desse chamado. Para mim é honra, cara. Ser cuspido, ser desprezado, ser jogado fora, descartado. Eu já estou acostumado com isso. Em nome da palavra. Eu estou acostumado com isso, entendeu? Por quê? Jesus. Porque o que eu estudo na Bíblia, o que o Evangelho me mostra, é que meus antepassados, que se antecederam a mim, viveram tudo isso, filho. Então como é que hoje eu vou querer viver uma vida de glamour, sendo que o Evangelho não diz que é nada disso? O Evangelho é cruz. O Evangelho é ser enterrado de cabeça para baixo, ser crucificado de cabeça para baixo. O Evangelho é ser cerrado no meio. O Evangelho é você ir para o tronco. O Evangelho é você ir para o calabouço. O Evangelho é você ser jogado dentro de uma panela de óleo quente, como o próprio João foi. Como foi João, né? O Evangelho é você ir para a cova dos leões, irmão. Só que, infelizmente, tem pessoas que acham que o Evangelho é uma forma de lucrar, enriquecer. E isso está totalmente errado. Isso é uma coisa que a Bíblia não mostra isso, entendeu? Mas, infelizmente, hoje em dia, as pessoas se intitulam chamadas, mas vai ver a vida delas. Você não vê elas na Cracolândia, você não vê elas nos hospitais, você só vê a galera fazendo videozinho no shopping, andando de limousine. Isso é evangelho, irmão. Evangelho é os missionários que estão na África do Sul. Evangelho são os irmãos
entendeu? Que estão nas bocas de fumo, que estão nas cracolândias, estão nos hospitais fazendo capelania, estão visitando pessoas doentes. E aí, a consequência disso são as retaliações que quem faz esse tipo de evangelho, de trabalho, né, que o evangelho exige, passa. Foi exatamente isso que os discípulos passaram. Uhum. Você acha que os discípulos estavam no shopping andando de limusine, estavam no McDonald's, estavam fazendo viagenzinha de avião para cima e para baixo? Estava nada, irmão. Pedro estava sendo preso, Paulo sendo lançado na prisão, João sendo exilado em ilha. Mas isso é o preço do chamado. Sim. Mas aí o que tá? Você deixa de receber a glória do homem para receber a glória de Deus. eterna. E isso não tem preço. Sim. Entendeu? Então, para mim, ser chamado por Jesus e sofrer, ser apedrejado por ele, para mim isso é honra, é privilégio. Não Privilégio, né? tem nada que eu possa, não tem nada que me substitua. Uhum. Entendeu? O engraçado é que hoje, como você estava falando, né? Que tem muitos que estão pregando. Né? Também a gente não pode falar que não tem pessoas que estão fazendo isso, né? Que estão na Cracolândia, que estão fazendo missão e tudo. Mas só que o engraçado é que isso não é mostrado, né? Isso não é aplaudido, né? Hoje o que é aplaudido são as pessoas que estão no púlpito, fazendo o comércio mesmo do evangelho, Isso. né? Hoje a gente estamos vivendo uma sociedade, um evangelho onde que aquilo que é mostrado é superficial, é um evangelho superficial, né? Porque o verdadeiro evangelho não é expandido, não é mostrado, né? Esse evangelho que você está falando, que você vai ser muitas das vezes crucificado, você vai ser muitas das vezes xingado, cuspido. Muita gente não quer viver isso, ô pastor Júnior. As pessoas não querem viver isso, não querem viver essa dor. Igual o João. João ele foi até o último momento ali com Jesus. Muitos outros ficaram. Mas e também para ver o lado ruim da coisa, do chamado. Porque o chamado tem coisas boas, não vou falar que não tem coisas boas sim, mas também tem coisas que é difícil de você passar. E muita gente não quer. Interessante que você está falando de coisas aí. Se você examinar o texto que está em pauta, se a gente voltar alguns versículos antes, você vai ver que no momento da cruz tem dois grupos de pessoas ali. Quem estava disputando as coisas que Jesus podia dar, Sim. as vestes, Uhum. né, a túnica. Existia esse grupo de pessoas que estava ali, mas não estava nem preocupado com a dor da mãe, Uhum. não estava preocupado com o sangue do cara que estava ali sendo crucificado. Você está entendendo? E o outro grupo? Quem era o outro grupo? A mãe, Madalena, João. né, João. E o que eles estavam fazendo? Com os olhos fixos em Jesus. Se você for analisar o certo pelo certo, quem deveria ali estar ali falando, as roupas são minhas, eu que sou a mãe, as roupas são nossas, eu que sou o discípulo, eram eles. Sim. Mas eles não estavam ali disputando coisas, eles estavam ali olhando para a cruz. Então, esses aí, esses estão brigando por coisas, né? Aí, isso engloba muitas coisas, na verdade. Tem pessoas que brigam por diversas situações. Né? Tem pessoas que estão brigando aí por carro, por casa, por posição dentro da igreja, por microfone, você tá entendendo? Por status, por like. Tem pessoas que são capazes de tudo, irmão, para disputar coisas. Mas quem verdadeiramente está firmado, olhando para a cruz, não está preocupado com as coisas, irmão. Está preocupado com o dono da coisa. Entendeu? Aquele que está se doando lá por mim, por você, por ele, por ela. Entendeu? A gente não. Eles ali não estavam preocupados com o que estava acontecendo, quem ia ficar, quem ia deixar de ficar, quem ia ter, quem ia deixar de ter. Estavam preocupados com o mestre deles. Entendeu? Focado com o olhar na cruz, focado no propósito, sem desviar a atenção nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o verdadeiro significado. Então, pastor Júnior, já houve um momento em sua caminhada em que você teve que decidir se ficaria ou se fugiria? Vários, né? Toda hora a gente é provado. Várias vezes. Compartilhe um deles aí com a gente. Cara, teve situações que eu tive que falar algo para pessoas poderosas e que isso poderia custar a minha integridade dentro do ministério, dentro da igreja. E aí Deus mandou entregar uma revelação para uma pessoa e eu ainda era, vou te falar a verdade, eu ainda era imaturo para poder entregar, mas ele quis confiar essa missão a mim, cara, mesmo sendo imaturo, porque ele sabia que eu tinha coragem para falar. E eu fui lá e falei.
E aí, como eu não tinha maturidade nem experiência, aí eu falei o que ele mandou e o que eu queria falar. E aí, assim, se eu não falasse, Deus tinha avisado que eu ia pro leito. Então, Deus tinha falado, tinha me cobrado. Ele falou, ó, você tem algo para entregar, e se você não entregar, você quem vai pro leito. E Deus me cercou de várias maneiras, eu pedindo confirmação se era para realmente da parte dele, Uhum. que era para mim falar. E aí ele falou, confirmou de várias maneiras, né? De várias formas, em revelação, em visão, em sonho, em profecia, e usando pessoas também para falar, que era para mim falar e fazer aquilo que Deus tinha me delegado. E aí eu, com pouca sabedoria, né? Com pouca maturidade, fui e falei, só que eu não tive cuidado com as palavras, né? E aí, por causa disso, eu acabei me prejudicando. Uhum. Mas, né, o Jeremias também não media o que falava, ele falava e por isso ele ia pro tronco, né? Mas depois disso, eu fui bem afetado espiritualmente, né? A minha fé foi lá embaixo. Por quê? Porque eu não esperava passar por um processo ruim depois daquilo. E aí eu fiquei, né, muito abalado. A minha fé ficou muito abalada. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, o Senhor mandou entregar. O Senhor mandou entregar o mistério, mas eu fui lá, entreguei, e agora eu tô aqui nessa situação, no tronco, tô aqui na cisterna. E aí Deus me visitou, né, de madrugada, o anjo do Senhor me visitou de madrugada. E ali, naquele momento, né, por aqueles dias ali, eu estava querendo ir embora mesmo, largar. Porque eu não estava entendendo. Aí Deus me visitou novamente de madrugada. E ali o Senhor falou comigo. Você pode não estar em comunhão com o homem, mas comigo você está em comunhão. Aquilo ali foi um bálsamo no meu coração. Aquela vontade que eu queria de largar, escutando a voz de Deus, me acalmou. Entendeu? Por isso que Deus não deixa a gente sozinho. O Espírito Santo é o nosso consolador. Ele sempre vem. Às vezes a gente pensa que está sozinho. Quando a gente pensa que vai pular do barco, ele vem e fala assim, calma, não é a hora ainda. Eu não te mandei, fica aí. E foi exatamente isso. Quando eu queria parar, o Espírito Santo veio e falou comigo, você não está errado. Você pode estar errado para o homem, mas comigo você está em comunhão. Sim. E aí, nesse período aí, eu consegui me restabelecer. Minha fé foi graças a Deus, restabelecida. E em outra situação também foi quando recentemente eu passando por uma prova, né, assim que nós assumimos lá a congregação, eu comecei a ter uns prejuízos, meu carro foi furtado, né, eu perdi meu carro, e aí a minha vida financeira foi muito desestruturada, muito abalada, a minha saúde foi afetada, a saúde da minha esposa foi afetada, foi uma onda de coisa ruim que começou a acontecer comigo, que eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Jesus, se o problema sou eu, então eu vou sair de lá, vou embora. Eu que estou em pecado, eu comecei a questionar Deus. Porque começou a vir tanta coisa ruim, tanta pressão, que eu comecei a ficar desesperado, achando que o problema era eu. E aí Deus começou a falar, não, o problema não é você, o problema não é você, o problema não é você. É a consequência do evangelho, é a consequência do teu chamado, é a consequência do que foi delegado a você por fazer. Então, assim, verdadeiramente, se você não tiver firmado, se Deus não falar contigo, se você não tiver firmado na palavra, né, você acaba realmente abandonando a fé, né? E graças a Deus o Senhor tem falado comigo, tem me sustentado. Quando eu penso que eu estou nas últimas, a voz dele vem suave, como foi para Elias no deserto, como foi para Pedro na prisão, né? E ali eles já estavam se entregando para a morte. Elias mesmo pediu a morte, Jeremias, Moisés, né, pediram a morte. Eu cheguei a pedir a morte também a Deus em uma oração. Fui no monte, orei e falei, Senhor, eu não quero mais isso. Então me mata logo, porque eu tô vendo que não tem mais jeito, tô dando tudo errado. Mas ali eu estava como Elias, né, desesperado, né, aflito por causa das circunstâncias. Mas aí que tá, né, cara? Quando Deus ele tem uma obra para fazer na tua vida, ele te sustenta. Então, conforme Elias estava depressivo, pedindo a morte, fugindo, querendo pular do barco, né? Como Elias, como Moisés, como Jeremias, né? Como esses caras passaram por tudo isso. E Deus, o Pedro, né? O próprio Pedro, Deus foi lá com a mão dele, né? Ele
enviou o anjo para falar com ele. E às vezes o anjo vem materializado em pessoas. E Deus, ele veio em espírito, mas ele também vinha em pessoas. E a gente precisa ter essa sensibilidade nesses momentos de dor, de querer abandonar, de querer sair fora. A gente precisa ficar atento, porque Deus ele vai enviar pessoas para falar com a gente. Sim. Ele vai enviar um vizinho, ele vai enviar alguém no ônibus, no metrô, no trem, na padaria. Ou vai falar com você em visão, ou vai falar com você em sonho, dependendo, né, do grau de intimidade que você tiver com ele. Mas ele nunca vai deixar a gente sozinho. Ele nunca vai nos abandonar. Então, quando a gente pensa que vai pular do barco, ele sempre vem e resgata a gente. Ele sempre vem e traz uma palavra, ele sempre vem e usa alguém. E foi exatamente isso que Deus fez comigo. Então, assim, foram, assim, falando de abandonar, de sair fora, foram 2 vezes. Uhum. Essa primeira, que eu tive que entregar uma revelação para uma pessoa, e essa pessoa, ela tinha o poder de me prejudicar, mas eu não tinha opção, ou eu fazia, ou eu ia para o hospital. E aí, você prefere o quê? Você prefere sofrer pela mão do homem ou sofrer pela mão de Deus? E pastor Júnior, me interrompendo aqui, assim, muito interessante no que você está falando, porque assim, eu vejo muita pessoa assim que quer, muitas pessoas que vê assim, poxa, Deus usa pra caramba na revelação, na profecia e tudo, e tem muita gente que almeja isso, mas não entende a dor do chamado, como o próprio Senhor falou, né, até você não tinha tanta experiência, mas você acabou vivendo ali, você acabou adquirindo experiência através daquele processo, Isso. né? Hoje eu faria diferente. Uhum. Eu estava até conversando com o Sim. pastor outro dia, explicando essa situação. Eu falei, cara, na época eu não tinha experiência. Hoje, certamente, se Deus falar comigo de novo, numa mesma situação, certamente eu vou com outras palavras, eu vou com mais cuidado, né, para mim não passar pelo que eu passei, pelo que eu tive que passar. Né? E como você está falando aí, tem pessoas que almejam o dom. Cara, você viu o que Deus revelou para João na ilha de Pátio? A última revelação, a última profecia, cara. Não é para qualquer um que Deus dá, não é para qualquer um. Mesmo. Não é para qualquer um. Você precisa ter intimidade, irmão. Você precisa mostrar para ele confiança, para valorizar o dom, porque senão você vai usar o dom para ganhar dinheiro. Vai usar o dom para, sabe, para prostituir o evangelho, vai usar o dom para enganar pessoas, como tem muito por aí, entendeu? Então, assim, tem coisas que não é Deus, não. A maioria aí não é Deus, não, filho. É carne. Agora, as verdadeiras revelações, olha o tempo que a gente está vivendo, cara. É o tempo da apostasia. Jesus está às portas. Entendeu? E só tem nego entregando chave, carro, apartamento. Ninguém fala da grande tribulação que está às portas aí. Ninguém fala da vinda de Jesus. E o que Deus tem revelado é só isso, cara. O que Deus tem revelado, as visões que Deus tem dado ultimamente, é para despertar o povo. Toca a trombeta, desperta o povo. Entendeu? E as revelações que a gente escuta por aí não é o que Deus verdadeiramente está falando. Que a gente sabe, quem tem, pela misericórdia, né? Quem ouve, quem presencia o Senhor falar, eu não vejo Deus falando essas coisas que todo mundo fica falando, entregando por aí, cara. O que Deus fala comigo é que ele está às portas. O que Deus fala comigo é que o arrebatamento está próximo. O que Deus fala comigo é que a igreja, quando eu falo igreja, eu falo de um modo geral, mas eu não generalizo. Corpo, né, eu falo corpo. Deus me mostra a igreja, sabe como? Como sinagoga de Satanás. Os tempos atuais. As pessoas fazendo o que querem, sendo o que querem, brincando com o evangelho. Entendeu? Então, são essas revelações. Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão como ele deu para Ezequiel, no capítulo 8. Quando ele pega Ezequiel e leva Ezequiel no templo e mostra, olha o que estão fazendo. Olha o que os sacerdotes estão fazendo no meu templo. Deus me deu exatamente uma visão como essa. Deus me mostrou como que está a igreja atual. Sim. Entendeu? Não foi uma denominação, foi a igreja de Cristo. Agora, isso não generaliza para todas. Sim. Entendeu? Estou falando da igreja do corpo de Cristo. O corpo de Cristo são várias denominações, né? São várias denominações. Então, assim, Deus me mostrou como que estava a igreja, na revelação. Pessoas bebendo dentro da igreja, pessoas com roupas sensuais dentro da igreja, sensualizando, causando a lascívia. Você está entendendo? Pessoas usando drogas, pastores, Deus me mostrou pastores se vendendo. Você está entendendo? Então, a realidade que Deus está mostrando da igreja é essa. Não é esse glamour, esse oba-oba, essa coisa bonitinha.
Porque isso só mostra uma igreja que está dormindo. Mas o dono da igreja está vendo e está falando. E aí eu vi ali várias religiões dentro da igreja, Sim. pessoas de seitas evangelizando dentro da igreja. E cadê as lideranças? Cadê esses profetas que não vê isso? Cadê esses profetas que não enxergam isso? Que tem a oportunidade, tem o microfone, tem o canal com milhões e milhões de seguidores e não fala essas coisas. Para despertar a É igreja. difícil, né, falar, né? Não fala porque vai perder like, não vai ser mais chamado, não vai ser mais convocado. Você está entendendo? Por quê? Porque está almejando as coisas que o soldado estava brigando de Jesus. Não estava olhando para a cruz como João estava. Por isso que Deus deu essa revelação dos últimos tempos para João, que era quem não estava olhando para as coisas, era quem estava olhando para ele. Entendeu? Quem olha para ele, para esses Deus dá essas visões, essas revelações. Entendeu? E querer ter o dom, o apóstolo Paulo fala, você pode buscar. Agora, as revelações profundas, mais profundas, que vêm do céu, Deus só dá, meu irmão, para cara como João, para cara como Pedro, cara como Paulo. Não é para qualquer um que Deus dá essas coisas, não. Eu não estou falando isso por vanglória, não. Sim. Eu nem sou merecedor, é por isso que eu passo tanta prova e tanta luta. Eu não pedi isso a Deus, mas o Senhor, pela misericórdia, viu graça em mim para isso. Mas eu pago um preço alto. Eu pago um preço altíssimo. Entendeu? Mas graças a Deus, é por Ele, para Ele, todas as coisas. Sim, sim. Até falando sobre Elias e Eliseu, né? Quando Eliseu vai pedir a Elias a unção dobrada, né? Elias vai dizer, coisa dura pediste. Pô, tem gente que pede, não sabe nem o que tá pedindo. A gente não tem noção, né? Como é o chamado, né? É espinhoso, porque Deus vai te dar e automaticamente você vai sofrer consequências. O diabo ele vai usar pessoas para se levantar contra você, entendeu? Gente de ministério, autoridade, gente da sociedade, entendeu? Deus está te revelando os segredos dele. E o inimigo sabe que você tem a possibilidade de entregar. E você entregando, tu vai edificar um, tu vai edificar outro, tu vai edificar o corpo. E é tudo que ele não quer. Uhum. Então o que ele vai fazer? Se ele sabe que Deus se revela para você, ele vai lutar contra você. É isso que ele fez com João, ele jogou lá em Patmos. É isso que ele fez com Paulo, ele mandou lá para Roma, entendeu? Mandou para as prisões em Roma, as prisões por onde Paulo passou. É isso que ele fez com Pedro, porque Deus ele vai dando a revelação para aqueles que ele chama, para aquele que ele delega, e eles vão falando, a gente vai falando, os profetas, os missionários, os homens, as grandes mulheres de Deus, vai entregando o que Deus manda, mas também ele falou, né, nessa vida tereis aflições, eis que vos envio como ovelha no meio de lobo. Ele disse isso no Evangelho, né? Então, você receber a revelação da palavra, você receber a revelação divina, né, do Espírito Santo, vai causar uma retaliação na tua vida, cara. Tua família vai sofrer, você vai sofrer, vão te perseguir no trabalho, vão te perseguir onde você congrega, vai te perseguir na tua família, você tá entendendo? Tu vai passar por isso, tu vai ser uma pessoa que tu vai ser excluído pela sociedade, né? Entendeu? Você lembra da passagem de Eliseu? Que Eliseu fala... toda vez que os inimigos de Israel vinham para atacar Israel, Deus revelava para Eliseu, Sim. Eliseu ia lá e falava para o rei, estão vindo os inimigos, os inimigos de Israel estão vindo por ali. Aí eles iam lá, fechavam as brechas, montava a guarda, o exército inimigo vinha, não conseguia. Por quê? Porque Deus estava revelando para Eliseu. Em outra ocasião, eles iam por outro lugar, aí Deus falava para Eliseu, Eliseu falava para o rei ia lá, fechava a brecha, e aí o exército inimigo não conseguia penetrar em Israel. Até que o rei vira e fala, tem alguém, vamos usar a palavra de hoje, tem alguém caguetando. Quem está caguetando essa parada aí? Aí os soldados do rei inimigo vai falar assim, não tem ninguém falando não. É o Deus de Eliseu que revela para ele. Sim. Você está entendendo? Aí ele vai e faz o quê? Ele arma uma emboscada para pegar quem? O rei? Não, Eliseu. o profeta. Porque o profeta é quem está trazendo a mensagem dada por Deus. O profeta é quem está falando para o povo. O profeta é quem está trazendo a revelação divina e está mostrando aonde está o perigo, aonde está a entrada, a brecha que você tem que fechar. É exatamente isso a quem Deus delega a palavra, a revelação, entendeu? Porque às vezes a gente vem num culto e aí você está passando por uma coisa que às vezes aí eu vou pregar uma palavra e aí bate direitinho, pum! Aí tu desperta, de repente você quer fazer uma situação,
Mas por causa dessa palavra, Deus abriu o teu entendimento, então você não vai mais fazer. Ou seja, Opa. Deus revelou através de um profeta, de um pregador, a sua palavra, que serviu para você. E você, ao invés de cair numa armadilha por causa da revelação da palavra, você foi salvo. Sim. Entendeu? Então, por causa disso, todos que recebem esse dom, por causa disso, todos que têm esse chamado, vai sofrer consequências. Uhum. Entendeu? O exército inimigo vai montar campana para poder te pegar. Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí? Olha que ele tá. Eu ia matar aquela mulher, mas ele trouxe uma palavra que Sim. salvou ela. A gente tem que pegar ele. Vamos armar um plano para deter Eliseu. Mas e aí? Conseguiram? Não conseguiram, mas tentaram. Sim. Então o inimigo ele sempre vai tentar. O inimigo, o preço é esse, cara. Não tem, entendeu? Aí vai tocar, aí toca na tua saúde, na tua finança, rouba teu carro, É. quebra tua casa, Quando levanta consegue- pessoas. Meu Consegue irmão, tocar em você, toca naquilo ele vai que usar tá acontecendo. pessoas, ele vai usar pessoas. Como o rei mandou um grupo de gente, soldado lá, para Uhum. poder tentar pegar Eliseu. Entendeu? Ou seja, tem consequência, irmão. Tem consequência. Pastor Júnior, o chamado não é fácil. O chamado não é fácil, né? Hoje estamos falando aqui sobre a dor que é passar pelo chamado, né? João teve um chamado, não foi fácil para ele, né? Ter que estar ali em um momento mais difícil, né? Também na ilha de Patmos, né? Mas foi como foi falado, aquele que é chamado, né? Aquele que é chamado, que Deus chama, ele já não se manda por si mesmo. Não é ele que se faz, eu vou fazer assim, vou fazer daquele jeito. Não. É Deus que vai direcionar. E muitas das vezes a forma de Deus não é da nossa como a gente gostaríamos. Né? A gente temos que obedecer a Ele. Né? E assim, momentos difíceis que a pessoa passa pelo chamado, Deus ele é tão bom que ele prepara sempre alguém para estar junto do nosso lado. É verdade. Como Jesus. Jesus ele teve um chamado difícil, que ali até no Getsemane ele orou ao Pai, Senhor, se for possível, parte de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, né, acima de tudo. Então Jesus ali passou por um chamado difícil ali, que é a cruz, né, que é a dor, que é o sofrimento. Mas ali tinha um João ali perto dele ali, para estar com ele, né? E Deus ele é tão bom que ele prepara, né, Pastor Júnior? Sempre alguém quando o profeta, quando alguém está passando por um chamado difícil, né? Deus ele sempre prepara alguém para nos ajudar, não é verdade? Exatamente. A gente nunca tá só, cara. Nunca tô sozinho. A gente nunca tá só. O exemplo disso é Salmo 91:11, né? Ele dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito, para te proteger em todos os teus caminhos. Está escrito na palavra dele. Então, a gente pensa que tá só, Sim. mas não estamos só. Como Eliseu fala para Geazi, eles estão vindo aí, Geazi. Eliseu fala para Geazi, Senhor, abre os olhos dele, para que ele enxergue o tamanho do exército que está ao nosso favor. Então, a gente nunca está sozinho. Quando a gente confia no Deus que a gente serve, cara, pode vir o que vier, irmão. Entendeu? Às vezes a gente balança, às vezes o barco, a tempestade vem, entendeu? Mas a gente sempre vai ver Jesus andando pelas águas, vindo na nossa direção. Esse é o mistério. Verdade, né? Ele que tem compromisso com ele, tem compromisso também, né? Tem. Então, Número 6, Gabriel. número 6. Já aproveita o gancho que tá falando sobre pessoas. Isso A gente aí. nunca tá só. Exatamente. Vai dizer assim, ó, muita gente se sente sozinha em meio à dor. Como a presença de João ali representa o valor da presença de alguém fiel, mesmo quando tudo parece estar perdido. Romanos 12:15, Paulo fala assim, né? Alegre com os que se alegram e chore com os que chorem. Essa é uma orientação que o apóstolo Paulo deixou para todos nós. Isso é uma obrigação do cristão, né? Não é porque eu tenho que ver meu irmão sofrer que eu não tenho que me compadecer. Pelo contrário, o texto bíblico nos orienta a se compadecer com os que estão sofrendo, né? E como foi falado aqui mais uma vez, Salmo 91:11. Nós nunca estamos só. Se falta alguém, Deus envia um anjo. Se alguém próximo de nós nos abandona, Deus envia os anjos. Então a gente nunca vai estar só. Se a igreja não fizer a parte dela, Deus vai usar anjos para fazer. Mas ele nunca vai nos deixar só. Ele nunca vai nos abandonar. Nós temos essa confiança porque os textos bíblicos nos dizem isso. E a gente precisa fazer isso que Paulo falou, né? Alegrar, chorar
com os que choram. É importante a gente se compadecer Sim. da dor do irmão, né? É importante a gente sentir a dor e abraçar, né, o irmão que está triste, que está depressivo. Tem pessoas que eu já vi pregador, eu mesmo já passei por isso. Eu tive momentos que eu estava como Elias, depressivo na fé, né? Quando Elias foi ameaçado por Jezabel e fugiu. E ali você vê a voz de Deus suave falando com Elias. Você não vê Deus debochando da depressão de Elias. Você não vê Deus gritando com Elias. Uhum. Deixa de ser menino, deixa de ser bobo. Como eu já vi vários pregadores zombar da fé, da fraqueza Sim. da fé de um irmão que às vezes não tem uma maturidade, que às vezes não tem uma experiência, né, um tempo de evangelho, né, uma bagagem espiritual, um jovem na fé, vamos dizer assim, né? E eu passei por isso, e às vezes eu via pregações que eu via os pregadores batendo assim, e aquilo só me dava mais revolta. E aí eu fui pro texto, eu falei assim, eu não acredito que Deus está falando nisso aí, não. Não é Deus que está usando. E eu via, sabe quem era? Pessoa renomada. Uhum. Pessoas de nome, falando desse jeito. Entendeu? E eu falando, e eu vendo as pregações assim, e Deus falando assim, não sou eu que estou falando. Aí Deus falou assim para mim, foi assim que eu falei com Elias? Foi assim que a minha voz se achegou a Elias para falar com ele, quando ele estava depressivo, quando ele estava pedindo a morte? Não, a voz dele veio calma, suave. A voz de Deus não vem para te acabar de te matar, irmão. Deus sabe da tua fraqueza, Deus sabe da tua dificuldade de compreender as coisas, das nossas fraquezas, Deus sabe. Quando a gente está nesses momentos, é preciso ter a sensibilidade do Espírito e a maturidade, e verdadeiramente um chamado para compreender, quando vê que às vezes o irmão está sendo menino, às vezes o irmão está sendo pirracento, às vezes o irmão... É porque não está compreendendo, é menino, é jovem, mas não é porque é menino que eu vou falar assim, está sendo menino, está sendo... Não, cara, eu tenho que me compadecer, cara, de você. Entendeu? O evangelho é isso. Por isso que João é chamado o discípulo do amor, né? Filhinhos, amei-vos uns aos outros. Isso é evangelho, cara. É eu ver você que está chegando, você está entendendo? E não ter a experiência que eu tenho, e eu ver os teus erros, os teus tropeços, e eu ver tuas decepções, e eu te chamar no canto e falar assim, chega aí, cara. Não é assim não, é dessa forma. Não é pegar o microfone, subir no altar e começar a bater naquilo que você está passando. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer você se sentir pior do que você já está. Então, Paulo, quando eu vejo Paulo falar assim, chorar com os que choram, eu vejo a gente se encaixar nisso. Você está passando por um processo de dor. Não importa qual é a dor. Se é dentro de um ministério, se é familiar, entendeu? Se é no seu trabalho, se é no seu relacionamento íntimo com a tua companheira ou com o teu companheiro. Não importa. É um momento de choro seu. A tua alma está aflita. Talvez você não está sendo aceito dentro da igreja. Talvez você não está sendo aceito em algum lugar. Você está entendendo? E aí o Espírito Santo que habita em mim tem que falar aquilo que as Escrituras diz. Chorar com os que choram. Né? Apoiar, abraçar. Não querer botar para fora. Ou zombar do momento que você está passando. Você entendeu? Eu vi muitos pregadores. E eu falava, às vezes eu ficava ouvindo assim, eu triste, assim. Eu falava com a minha esposa, eu falava assim, cara, olha isso aqui. Não é Deus que está falando, cara. E aí eu me desapontava com esses caras. Eu parava até de seguir, parei até de seguir. Eu falei, pô, eu tô passando por isso. A pessoa se intitula, né, ser alguma coisa, tem nome disso, tem nome daquilo, tem sei lá quantos milhões de seguidores, tem uma referência teológica, tem uma certa bagagem, e tá fazendo isso aí. Pô, não tá edificando a vida de ninguém. Eu sou um Elias. Agora eu sou um Elias que está fugindo, né, de uma situação, e tudo que eu preciso é ouvir a voz suave do meu Deus para me voltar e fazer aquilo que Deus quer que eu faça, como Deus fez com Elias. Você está entendendo? Então, chorar com os que choram é dar esse apoio, entendeu? É ter a compreensão, entendeu? Quando Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus não descartou ele, não. Pedro era, né, sanguíneo que fala, né? Pedro metia a mão na espada, era o seguinte, se vier eu arranco. Se vier eu arranco, mas em qualquer outra situação, alguém vai apontar Pedro, alguém vai julgar Pedro, olha lá. Não é crente não, olha lá. Não é discípulo não, ó. Anda com Jesus, mas você está entendendo? O que Jesus fez? Calma, Pedro. Não é assim, Pedro.
A voz de Deus, ela sempre vai vir suave, irmão, para aqueles que não compreendem. A voz de Deus vai vir com ira para aqueles que desobedecem. É diferente. Aqueles que sabem que Deus, e Deus ele sabe, porque ele sonda coração, esquadrinha pensamento. Então ele sabe que você está cometendo um erro por levianidade, ingenuidade, por falta de sabedoria, ou porque você verdadeiramente quer. Então a voz de Deus ela vai vir de acordo com o que ele sabe que está dentro do teu coração. Se está falta de experiência, se está falta de sabedoria, a voz dele vai vir mansa. Agora, se está rebeldia, se está ira, se você conhece e mesmo assim você quer continuar, aí a voz de Deus vem com ira. Entendeu? Aí a voz de Deus vem com a espada, como diz, né? Agora, não é todo o processo que a gente passa que a gente deve ser descartado. Eu acredito nesse evangelho que o Paulo fala. Chorar com os que choram, independente de qual é o motivo do teu choro. Se é uma rejeição dentro de uma igreja, não importa. Eu olhar para você como Cristo, né? Olharia para mim, com um olhar de piedade, com um olhar de compaixão. Então, eu passei por isso para hoje ter essa mentalidade. E todas as vezes eu questionava a Deus, eu falava, Senhor, por que eu estou passando por isso, Senhor? E aí Deus falava assim para mim, toda vez Deus falava assim para mim, porque você vai ser diferente. Você não vai fazer o que fizeram com você. Você não vai tratar como te trataram. Você não vai agir como agiram com você. Você vai fazer o que a minha palavra diz. É desse jeito. E eu entendo. Contra a maré, né? Exatamente. Eu não vou seguir padrão. Eu vou seguir o padrão bíblico. Então é isso. Chegamos aqui. Chegamos ao nosso momento final. Quero agradecer a participação do nosso pastor Júnior. É uma honra, foi uma honra, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Há outras aí. Eis-me aqui, Senhor. Convidado novamente. Eis-me Tem aqui. muita coisa ainda para tirar aí dessa rocha. Mas, pastor Júnior, sempre quando no nosso final a gente sempre damos uma oportunidade para o nosso convidado deixar uma palavra, aquilo que vem do coração do Senhor, tá bom? É só olhar para a câmera ali e deixar Deus te usar. Bom, você que está pensando em parar, você que está pensando em desistir, quando você tiver com isso na sua mente, isso no seu coração, abre a Bíblia rapidinho e lembra do que Jesus passou por mim e por você. Lembra de que Jesus suportou tudo para que eu e você estivermos aqui hoje. Então, assim, não desista por qualquer motivo. Que Jesus não desistiu de você, Ele não desistiu de mim. E por que a gente vai desistir da fé? Por que você vai desistir, né, dos propósitos de Deus? Por causa da luta, por causa da prova. Então, você que se encontra abatido, abatida, né, olhe para Jesus, faça como João. Olhe para a cruz. Veja quem deu a vida por você. Veja quem sofreu por você. Veja quem se entregou e sangrou por você. E aí você compara a tua dor com a dor dele. Para ver se você vai querer continuar desistindo ou não. E é isso aí. Amém. Amém. Bom, pessoal, e chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Fé Além do Altar. Não esqueça, a fidelidade é provada nos momentos mais difíceis. Sejamos mais como João. Não, Gabriel? É isso aí. Vamos ser como João, esse exemplo que a Bíblia vem nos ensinando, né? Então é isso, pessoal. Estamos te esperando pro nosso próximo episódio, tá bom? Tamo junto. Valeu. Fala, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso canal Fé Além do Altar, né, não, irmão Gabriel? Isso aí. Não tem sido fácil, né, Regis? Não tem sido fácil. É muito difícil mobilizar toda a nossa equipe aqui, os convidados. Mas lembre, como a mensagem de hoje foi dita, permaneça fiel até o fim, né, não, Gabriel? Isso aí, tem que permanecer até o fim. Nós estamos com esse compromisso com você, trazendo sempre pessoas aqui para trazer a verdadeira mensagem de Cristo, o verdadeiro evangelho. Então, curte, nos apoie nesse canal, tá bom? Fala sobre nossa rede social, Regis. Então, pessoal, nos siga nas nossas redes sociais. No Instagram estamos como @Fé Além do Altar. Aqui no YouTube como Mevraque Fé Além do Altar. Também estamos no Spotify, em breve TikTok e Facebook. Né não, editor João? Né? E aí, Gabriel? É isso aí, também para você querer nos apoiar, tá bom? Nós estamos aqui com o nosso QR Code aqui, ó. É só você nos apoiar, tá bom? Então, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu!